Olá, pessoal. Preparei uma aula sobre como resolver tensões usando O2. Primeiro, vamos esclarecer o conceito de tensões, né? Então, tensão é aquela distância entre uma realidade percebida atual e um futuro desejado, né? A gente gosta de olhar para tensões como uma oportunidade ou um vetor que direcionam mudanças na organização. Então, aproveitar as tensões que as pessoas sentem e criar mecanismos para que elas possam resolver as tensões é grande parte do trabalho e dos benefícios que o O2 traz para uma organização. Então, uma boa parte do nosso trabalho como consultores é ajudar pessoas como você que está começando a adotar o O2 a resolver suas tensões utilizando, né, esse método, utilizando os acordos feitos. Então, vamos olhar para quais são os possíveis caminhos que a gente tem para resolver tensões, né? Então, primeiro lembrar que uma tensão ela pode estar relacionada mais ao espaço organizacional, né, ou espaço tribal. Né? O espaço organizacional é o espaço dos papéis, dos projetos, das atividades da organização. O espaço tribal é o espaço das relações, né? O espaço da comunidade de pessoas, né, que se junta em torno de um propósito. A gente gosta de olhar para esses espaços de uma maneira distinta, mesmo eles coexistindo no mundo real, porque a gente acredita que as estratégias para resolver as tensões nesses dois espaços são diferentes, né? Para cada espaço exige um tipo de estratégia diferente. Mas vamos olhar primeiro dentro do espaço organizacional. Quando a gente sente uma tensão, muitas vezes a gente consegue resolver ela utilizando a estrutura organizacional, o mapa de acordos, né, a estrutura de papéis e círculos que existe naquele momento. Né? Esse tipo de tensão é o que a gente gosta de chamar que é uma tensão que se resolve através do sincronizar. Né? O sincronizar, então, ele é um modo de reunião, né? Mas na maioria das vezes a gente acaba resolvendo tensões utilizando o sincronizar fora da reunião. Né? Sincronizar é só um rótulo que a gente dá para um caminho para resolver tensões que não envolve uma mudança na estrutura organizacional. Né? Se a gente for olhar com mais detalhes para esse sincronizar, a gente pode imaginar que um os possíveis caminhos para a gente resolver tensões que a gente sente é, por exemplo, pedir projetos para pessoas em determinados papéis. Né? Então, papéis que estão claros, estão descritos na estrutura organizacional, a gente pode muito bem fazer um pedido fora da reunião para essas pessoas iniciarem um projeto, ou seja, algo que exige mais de um passo para se chegar em um objetivo. Ou a gente pode pedir uma ação, que é um passo único, né? Por exemplo, fazer uma ligação para o fulano, marcar uma reunião, uma coisa que não dá para interromper no meio, ou se a gente não encontra um papel, uma estrutura organizacional que dá clareza sobre quem seria responsável para realizar uma determinada ação que pode resolver uma tensão nossa, a gente pode pedir um voluntário para assumir, para iniciar o que a gente chama de ato heróico. Ou seja, alguém que se voluntaria e fala, tá, eu assumo esse projeto, essa ação, mesmo sabendo que não tem nenhum papel na estrutura atual descrito que esse projeto, essa ação estaria conectado pelo propósito. Né? Então, o propósito de um papel e o projeto em si, se eles não estão conectados, se esse projeto não está conectado a nenhum papel, então ele pode ser assumido como um ato heróico por alguém. Uma outra maneira de resolver uma tensão é simplesmente compartilhar a informação. Isso é uma coisa engraçada, porque tem muita gente que olha para tensões como uma coisa ruim, uma coisa que, não, ou eu estou tenso ou eu não tenho tensões. Na verdade, não é bem assim. Né? Tensão pode ser simplesmente a diferença entre as pessoas não estão sabendo algo e eu gostaria que elas soubessem de algo. E isso gera uma diferença, um gap, que para ser resolvido precisa que eu vá em frente e compartilhe essa informação através de um anúncio ou numa reunião ou até mesmo fora dela. Um outro jeito um resultado possível, né, de um sincronizar ou de um processo que ajuda a resolver tensões é pedir ajuda ou pedir feedback para as pessoas sobre algo que você está fazendo. Né? Isso também é muito comum para resolver tensões. E um último caminho possível, né, dentro dessa categoria sincronizar, é pedir esclarecimentos. Né? Às vezes você não está entendendo como um determinado projeto está andando, ou que está impedindo algo de acontecer, ou qual é a prioridade qual a prioridade que o círculo tem, ou que a organização tem naquele momento, o que é mais prioritário.
você pode pedir um esclarecimento, e isso pode ser feito tanto dentro do modo sincronizar, dentro de uma reunião, como também fora da reunião, em qualquer momento, para as pessoas que já têm um papel definido e que têm clareza de que são responsáveis por fazer aquilo. Ok? Então, esse é um caminho típico, e grande parte das tensões que a gente sente numa organização a gente resolve através dessa categoria que a gente chama de sincronizar, né? Ou dentro da reunião ou fora. Voltando para esse diagrama, né? Então, dentro do espaço organizacional, a gente, além de sincronizar, que é um caminho muito comum, existe um caminho mais incomum, que é o adaptar, né? O adaptar é promover uma mudança, né, na estrutura organizacional, né? Então, para a gente resolver algumas tensões, a gente acredita que promover mudanças nessa estrutura pode ser muito interessante, ela pode ser muito libertador por um lado, por outro lado, pode criar as bases para a organização andar mais rápido depois. O que, quando eu falo de estrutura, eu não estou falando aqui daquela estrutura tradicional, óbvio, né? A gente está falando de O2, então a gente está falando de círculos, de papéis, né? A gente está falando de restrições. Então, quando a gente está usando esse caminho do adaptar para resolver uma tensão nossa, a gente está promovendo uma mudança, ou está propondo, né? Na verdade, a gente propõe sempre, né, uma mudança, ou em papéis, ou em restrições, ou em círculos internos, né? Então, por exemplo, talvez eu queira, para resolver uma tensão minha, que alguém, de maneira recorrente, seja responsável por fazer algo, para controlar algo, para, enfim, atingir um determinado objetivo que não está sendo feito nesse momento. Então, eu proponho a criação de um papel. Na hora que eu proponho essa criação, eu não preciso saber quem vai fazer o papel. Eu simplesmente digo, é importante, é preciso que exista um papel que, de maneira regular, faça isso, para que resolva a minha tensão. Então, eu proponho a criação desse papel, né? Por exemplo, é importante que se faça backups regulares do site, né? E, de repente, para resolver essa tensão, eu posso propor uma mudança num determinado papel, que já é responsável pela infraestrutura do site, para adicionar uma responsabilidade ali, fazer backups regulares. É uma proposta que precisa ser aprovada dentro da reunião, no modo adaptar, que segue um rito, né, conduzido pelo facilitador. Outros caminhos possíveis é agrupar papéis, é criar ciclos internos, modificar círculos internos, né? Se você atua hoje num ciclo que possui círculos internos, você olha para esse círculo como se fosse um papel e você pode propor mudanças nele também, na membrana, que a gente chama, né? A gente muda o propósito dos círculos, responsabilidades do círculo. E um terceiro elemento, né, dessa estrutura, desse mapa de acordos, são as restrições, né? Então, quando eu quero que todos sigam um processo ou determinadas condições ao fazerem algo, eu proponho uma restrição, né? Uma limitação na autoridade de todos que estão dentro daquele círculo, né? É um caminho muito interessante para resolver tensões, além de, claro, criar papéis e círculos. Restrições é um caminho que vale a pena experimentar com ele. Voltando para esse diagrama, então a gente olhou para o sincronizar, a gente olhou para o adaptar, faltou o cuidar, né, que é um pilar aí importante para cuidar do espaço tribal, cuidar das relações, né? Então, quando a gente está falando em resolver uma tensão do espaço tribal, a gente está falando em restabelecer a qualidade das relações, né, com alguém ou entre um grupo de pessoas, né? A gente pode fazer tanto dentro da reunião quanto fora da reunião, né? Então a gente pode buscar, né, essa compreensão, essa escuta empática, ou fazer pedidos pessoais, né, através de uma abordagem mais parecida com a comunicação não violenta, dentro de uma reunião, ou mesmo fora, né, em conversas tete a tete, um a um, né? Então, o cuidar é um tipo de caminho para resolver uma tensão que não envolve os papéis, não envolve projetos, envolve simplesmente as pessoas voltarem, primeiro, a se ouvir de maneira profunda, empática, se reconectar e confiar uma nas outras, né? Então, esse é o cuidar, e é um caminho importante para a gente usar quando a gente tem uma tensão difícil, né? Às vezes as tensões mais difíceis, normalmente elas têm um pouco de mistura do cuidar, você precisa usar o cuidar,
para limpar o campo, né, relacional, para depois propor um projeto, propor um novo papel, uma mudança no papel, as tensões que de repente passaram muito tempo sem resolver, talvez você precise adotar uma estratégia desse tipo. Ok? Então, esses são os caminhos possíveis para se resolver uma tensão, dentro do sincronizar, dentro do adaptar e do cuidar. Agora vem uma pergunta que ela é interessante. Né? E se eu vou para uma reunião de círculo, eu como facilitador ou eu como integrante, né, do círculo, porque tem um papel lá dentro, e essa reunião não tem tensões, ou tem uma quantidade muito pequena de tensões. Isso é um problema? Tem grande chance de ser um problema. Pode não ser, vamos olhar para as opções. Né? O que uma reunião sem tensões ela pode estar nos dizendo. Né? Então, eu fiz um diagrama aqui que pode ser útil. Né? Começando aqui do lado do canto esquerdo, as reuniões sem tensões, elas podem existir porque talvez as pessoas não sintam tensões. Só que se elas não sentem tensões, provavelmente elas estão mortas ou elas estão dormindo. Né? Realmente é quando o nível de engajamento de uma equipe, ou de um grupo de pessoas, ou de uma pessoa, está tão baixo que essa pessoa, esse grupo, deixa de sentir tensões. Né? Então, é isso. Né? Mortas ou dormindo é uma brincadeira, mas no final é isso. Né? As pessoas, quando elas estão numa organização, elas percebem oportunidades para melhorar algo, percebem problemas, e tudo isso a gente classifica como tensões. Né? Não só os grandes problemas, mas qualquer coisa que a gente possa resolver para aproximar, né, esse futuro desejável de uma realidade percebida. Então, as reuniões sem tensões, elas também podem estar relacionadas com uma ideia de que as pessoas não sabem o que é uma tensão. Vamos olhar aqui para baixo. As pessoas não sabem o que é uma tensão, e isso é nítido no começo, né? As pessoas têm um pouco de receio de falar, mas eu não tenho bem uma tensão. Eu ouço muito como facilitador, eu ouço muito essa, eu não tenho uma tensão, mas eu gostaria de. Então, peraí, provavelmente você tem uma tensão aí, assuma esse nome, se esse nome te assusta, né? Se tensão é um nome que é muito pesado para você, faça um exercício, né? Um exercício de dessensibilização, né? Ou de você repetir várias vezes, né? Esse exercício ele é bem simples. Você repete várias vezes a palavra tensão durante 50 segundos, né? Na verdade, você não para de repetir durante 50 segundos. Você coloca um timer no seu relógio, 50 segundos rodando, e você repete tensão, 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 tensão. Ao final de 50 segundos, essa palavra vai deixar de significar algo para você. Né? Vai ter um tipo de fenômeno semântico muito engraçado, que ela deixa de significar algo. E aí você pode atribuir com mais facilidade um novo significado a essa palavra. Então a tensão deixa de ser algo ruim, passa a ser algo que não necessariamente ruim, pode ser uma oportunidade, pode ser algo muito bom. Então isso é uma possibilidade que eu deixo para você. O último caso aqui, que as pessoas sentem tensões, mas elas talvez continuam sentindo, mas não levam as tensões para a reunião. Né? Isso talvez tenha a ver com o fato de elas sentem que não podem fazer nada, que a reunião não está ajudando elas a resolverem as tensões, ou elas não têm poder de decisão, ou poder de proposição dentro da reunião. Isso talvez um engano, porque a gente cria o O2, ou a gente propõe o O2 nas organizações justamente para que exista esse fórum para as pessoas resolverem as suas tensões, né? Que elas consigam caminhar, mesmo que um passo pequeno de cada vez. O outro caso elas não estejam levando as tensões para a reunião, talvez elas tenham medo, né? Medo de levar, não se sintam seguras. De novo, é um problema muito sério para o facilitador, para o agente de mudança que está atuando junto com a organização, para criar esse espaço seguro para as pessoas trazerem suas tensões, não serem massacradas, julgadas, interrompidas nesse momento que elas estão trazendo uma tensão. O outro caso é as pessoas sentem suas tensões, mas elas resolvem essas tensões fora da reunião. Né? Então elas podem estar usando os seus papéis e os acordos, né? E se comunicando de maneira muito efetiva fora da reunião. Ótimo, maravilha, grande parte das tensões estão sendo resolvidas fora da reunião, as pessoas estão em comunicação constante, cada tensão não demora para ser resolvida, é muito bom que isso aconteça. O outro caso já não é tão bom, as pessoas estão resolvendo fora da reunião as suas tensões, mas elas estão usando estratégias, né, ou antipadrões, estratégias que não são tão compatíveis com o O2.
né? Então, isso tem casos onde as pessoas estão ignorando os papéis, ignorando a estrutura, né, de restrições, acordos, círculos, e simplesmente fazendo aquilo que elas sempre faziam, reforçando práticas, hábitos, modelos mentais e uma cultura organizacional que, de repente, a organização já está começando a abandonar, né? E as pessoas ainda estão vivendo nesse outro mundo. Então, é importante tentar entender, quando uma reunião não tem tensões, o que acontece, né? As pessoas estão com medo, elas não sabem bem o que é uma tensão, elas estão desengajadas, elas têm resolvido suas tensões fora da reunião, de que maneira que elas estão resolvendo. Então é bem importante explorar isso também, mesmo que você não seja um facilitador, é importante você ter esse olhar para entender, né, qual é a saúde do círculo e como você pode também propor melhorias, mudanças, né? Se você não está contente, por exemplo, com o facilitador, você pode trazer uma atenção, né? Que eu gostaria de promover uma nova eleição de um facilitador, e isso o facilitador precisa priorizar e o grupo pode, né, selecionar um novo facilitador e quem sabe você que trouxe, né, essa preocupação de como criar um ambiente para as pessoas resolverem as tensões, quem sabe você não se torna um facilitador. Bem, era esse meu recado sobre as tensões, como resolvê-las, como abraçá-las e como usá-las para direcionar mudanças dentro das organizações, melhorias, né? Algo que, digamos assim, é o, é o core, né? É algo muito central ao nosso trabalho dentro do O2. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.